Olá, pessoal. Estamos começando mais uma live Entre Amigos Internacional. E hoje o nosso convidado é o querido Dr. Jonathan Chaplin, que já está aqui conosco. E eu vou conversar com ele na companhia de outros amigos que conhecem o seu trabalho. E, como eu disse até aqui nos bastidores, lamento por ainda não termos nenhuma de suas obras em língua portuguesa. Então, está aqui os amigos Tiago Melo, Daniel Vieira, mais conhecido como o Lecionário, e o Anderson Paes, que é responsável pela página Política e Coesão Cristã. E o Igor Sabino, que já é da casa, está aqui como nosso intérprete. Aqui só tem crânio, tá? O menos crânio aqui sou eu, né? Tirando a cabeça que é grande. Bom, vamos começar a nossa conversa. Dr. Chaplin, primeiramente, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sabe que para a gente é muito importante poder ter essa conversa com o senhor. Dr. Chaplin, first of all, thank you so much for having accepted our invitation. For us, it's very important to be having this conversation with you. Thank you for inviting me, and I look forward to a fascinating conversation. Bom, muito obrigado pelo convite, e eu estou aí animado para essa conversa que parece ser fascinante. Dr. Chaplin, eu vou fazer duas perguntas que elas são comuns a todos os convidados. A primeira é, compartilha conosco um pouco da sua caminhada cristã. Como é que aconteceu a sua conversão? Como é que aconteceu o seu encontro com Jesus? Dr. Chaplin, the first question that I'm going to ask you, I usually ask to all the people that are invited. That is, how was your conversion? How was your meeting with Jesus? How did you become a Christian? So there was no particular moment of conversion, but I was raised in a Christian home, evangelical Anglican Christian in the northwest of England. And over the years, I gradually began to appropriate that faith more directly to myself. And I think that sort of came to a head in my mid to late teens. So that by the time I was ready to leave home and head off to university, I'd settled on a clear Christian commitment, and it was my own. And I did so for reasons that were compelling to me, and that remain compelling to me. So that was my journey. Not a specific moment, but a gradual development and a gradual appropriation of the blessing of the gospel shared with me by my parents, their friends, our church, and others. Bom, não houve nenhum momento particular. Ele nasceu em um lar cristão, um lar evangélico anglicano no nordeste da Inglaterra, e à medida em que ele foi crescendo, ele foi se apropriando dessa fé que ele recebeu por parte de sua família, seus amigos, da sua igreja, e quando ele estava no final da sua adolescência, no começo da juventude, saindo para a faculdade, foi quando ele tomou essa decisão formal de ser um cristão, por conta de motivos que permanecem até hoje, devido a essa graça que foi derramada por Cristo. Como é que o senhor identifica a sua vocação? Como é que o senhor chegou a essa conclusão? E isso que o senhor chama ser sua vocação, de fato é a sua vocação? How did you realize what was your vocation, your calling? And how do you think that this is your calling? What led you to understand that what you do is your calling, is your vocation? So I think people discover their vocations as Christians in very different ways. Of course, we're speaking not just about a single calling, or rather, there is there's one unitive calling among all Christians, which is to be faithful servants of the kingdom of God and to be followers of Christ, which should inform everything else we do. But then, of course, there are many specific callings or vocations or roles, and we discover those in different ways. Bom, eu acho que existe uma unidade entre a vocação dos cristãos. Todos nós somos chamados para servir ao reino de Deus, para seguir a Cristo, mas é claro que há algumas vocações específicas, alguns chamados específicos que a gente vai descobrindo ao longo da vida.
And so for me, so my calling eventually emerged as a scholar in my early 20s. And this crystallized for me when I was at graduate school. I went to study at the Institute for Christian Studies in Toronto, which is a specialist center of Christian philosophy in the Reformed tradition. Bom, e o meu chamado, então, eu pude entender, eu encontrar minha vocação na academia, para ser um acadêmico, isso aí no fim, no início dos meus 30 anos, por aí, quando eu fui estudar no Instituto Cristão de Toronto, para estudar filosofia a partir de uma perspectiva reformada. So, for me, that was an expression of something that had begun earlier, a kind of a hunger that developed in my late teens, early 20s, when I began to wrestle with what I came to see as the limitations of the Christian background that I inherited, which had nothing directly to say about issues of justice, society, public order, politics, things which increasingly were very important to me and seemed hugely important for human flourishing. E isso, na verdade, começou como resultado de um anseio que eu já tinha há um tempo, já desde os meus 20 anos, que a minha tradição ela não me dava respostas acerca de temas que eu considerava muito importantes, como moralidade, como ordem pública, questões de cunho mais ético. So then the question was, how was I going to pursue that hunger? Where was that going to lead? And that kind of hunger can lead in many different ways. For many, it leads to a life of politics and activism. For me, I became aware of the severe limitations, the intellectual limitations of Christian political action that I was familiar with, at least, which initially was quite a narrow cross-section of the Christian community. But the limitations of that community meant that while action was essential and necessary, and many people should do that, I felt for me, I was being called to work at the intellectual level and to provide fresh intellectual resources for that larger project. Então, a partir daí, eu busquei maneiras de saciar aquele anseio, aquela fome que eu tinha em relação a essas questões, principalmente sobre como que deve ser a ação cristã na política. E isso é algo que eu poderia ter encontrado de várias maneiras, indo para a política mesmo, indo para o ativismo, mas eu notei que havia uma série de limitações intelectuais naquele contexto específico em que eu me encontrava. Então, entendi que eu havia sido chamado para trabalhar desenvolvendo insights intelectuais, produzindo conhecimento sobre essas questões. Muito bom. Bom, no Brasil, algumas obras que tratam sobre o tema da democracia se tornaram populares. Uma delas é Como as Democracias Fracassam, né, do Steven Levinsky. E eu queria saber se você teve contato, por exemplo, com essa obra e o que o senhor acha, ou a sua opinião sobre a ideia do autor, dos autores. Well, in the last years, a lot of books about democracy that have become popular in Brazil, and among them is How Democracies Die by Steve Levinsky. And I wanted to know if you have read this book, if you have got in touch with it, and what's your opinion about it? So I haven't read that particular book. I know of it, but I've read equivalents. There's one by a British political scientist called How Democracies End. So pretty much the same title. So I'm familiar with this genre. And there's no doubt that there's a growing consensus among political scientists and other commentators that democracy is entering a new phase of vulnerability everywhere in the world. Okay, so what's the name of the second author? David Runciman. Oh, David Runciman. Okay. Bom, eu conheço o livro do Levinsky, mas eu li um também muito parecido do David. Sorry, I forgot again. It's called How Democracies End. Ok. Um outro livro de um outro cientista político, que é Como as Democracias
acabam, e esse é um gênero que tem sido comum entre os cientistas políticos, de que as democracias ao redor do mundo, elas estão entrando aí em uma nova época, em uma nova fase muito intrigante de crises. I mean, the vulnerabilities of democracy are very palpable and evident in certain places which purport to be democracies, but which are in fact just versions of authoritarianism. I mean, at least China doesn't pretend to be a proper democracy. Russia has pretended that, but we now know, I mean, it's been clear for decades that it's in fact a brutal authoritarianism under the veneer of democracy. There are many other countries that are in that category. There, in a sense, the deviations from fundamental democracy, fundamental democratic principles are clear. Then there are... okay, let me stop there. Okay. Bom, é muito palpável que existem alguns países que fingem ser democracia, afirmam ter valores democráticos, mas são, na verdade, algumas autocracias. A gente tem alguns países, por exemplo, como a China, que pelo menos não fingem ser uma democracia. A gente também tem a Rússia, que durante anos fingiu ser uma democracia, mas que agora a gente vê claramente que não é. Then there are other kinds of democracies. So on the other end of the spectrum, there are established, stable democracies, such as the UK, the USA, Canada, and so forth, which have long democratic traditions. And, maybe later in the conversation, we can enunciate what those traditions are, those foundations are. But they too are under increasing strain for a whole range of reasons, such as deepening economic inequality, cultural and moral fragmentation, and institutional decline and weakness. Mas existem vários tipos de democracia. E aí, no outro lado do espectro, a gente tem algumas democracias que têm tradições já estabelecidas, inclusive acerca das quais a gente pode falar mais ao longo dessa conversa, como a Inglaterra, né, que tem o Reino Unido, o Canadá, os Estados Unidos, mas que também tem enfrentado aí os seus desafios à democracia, como a viabilidade, a credibilidade das instituições, questões de ordem moral, desigualdades econômicas e por aí vai. And then there's a sort of broad third category, somewhere in the middle, a very diverse category, in which perhaps Brazil would fit, or places like the Philippines, perhaps, where these are new or emerging democracies, where fundamental democratic norms are not yet fully embedded, perhaps have never been fully embedded, and therefore they're more fragile and vulnerable to manipulation and exploitation by authoritarian populist leaders like Bolsonaro, Duterte, and others. E no meio, né, desse espectro aí, a gente tem também algumas democracias que são mais jovens, em que os valores democráticos eles ainda não estão tão enraizados. E aí elas podem sim ser ameaçadas por meio de alguns líderes autoritários, quer dizer, não autocráticos, autoritários. E nessa categoria talvez se encaixe as Filipinas e o Brasil, que tem tido aí as suas democracias ameaçadas por líderes autoritários como Bolsonaro e Duterte. So a basic challenge we have as citizens and as Christians is to identify, where our particular democracies are in the spectrum, what are their particular contextual vulnerabilities and strengths, and calibrate, measure our interventions accordingly. Então, enquanto cristãos, cabe a nós buscar entender onde é que os nossos países, as nossas democracias, elas se encaixam nesse espectro e, a partir daí, repensar qual que deve ser o nosso papel, como é que a gente deve intervir para calibrar as questões. So, democracy is in serious danger pretty much everywhere that it exists. There are a few exceptions. And action is required at multiple levels at the same time.
to redress this. There isn't a single factor or a single blueprint that can fix weak or fragile democracies. Não. Na verdade, as democracias, elas estão em risco, elas estão em jogo em praticamente todos os lugares em que elas existem ao redor do mundo. Porém, os desafios são diferentes e a gente não tem uma única resposta, uma única solução para fortalecer todas as democracias. Daniel? Você está mudo, Daniel. Professor Chaplin. Em uma resenha, resenha de um livro que o senhor traduziu, Abraham Kuyper, Modern Calvinist, Christian Democrat, o senhor conclui dizendo que a luta de Kuyper por um pluralismo de princípios nos deixou ideias poderosamente convincentes que merecem reapropriação crítica hoje, enquanto enfrentamos os desafios de um mundo cada vez mais desconcertantemente plural, fraturado e inseguro. Aos que estão agora dando os primeiros passos no entendimento de uma política cristã, quais seriam os primeiros princípios a aprender? Okay, well, Professor Chaplin, you wrote a review about Kuyper for the comment, The Point of Kuyperian Pluralism, in which you say that Kuyper's struggle for a principled pluralism was in practice messier than my practice has suggested. As we face the challenges of a world ever more belittling, plural, fractured, insecure. So, what is your advice for those who are starting to think about politics as Christians? And sorry for trying to resume the quotation. I think you know it's just for the audience to have an idea. We kind of translated the paragraph from the book, from the article. Okay, so where do we start? Is that really the question? Where do we start? Sorry. Yeah, the question is, you just said that about Kuyper. So what's your advice for those who are trying to study politics right now, Christians who are trying to engage with this issue? Okay, again, so that's a huge question, and there isn't a single response. There need to be multiple responses by individuals and by a range of institutions to this question. So, I mean, the first thing to do is, I think, to try to identify rich sources in the Christian tradition and today that are articulate about fundamental political principles. Okay. Bom, essa é uma questão difícil e que requer uma resposta de vários cristãos e de várias organizações e instituições. Mas eu diria que a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar na tradição cristã princípios que lidam com as principais questões políticas. And by this I don't mean abstract theoretical principles detached from practice. I mean principles that can engage with practice, that relate to practice, indeed that might arise out of practice. Fundamental political practices as well as principles. And I'll say something about them in a minute. Bom, e com isso eu quero dizer não princípios abstratos e que estão fora aí longe da realidade. Eu estou falando sobre princípios práticos de ação política, coisas que podem ser realizáveis, que a gente pode praticar. E eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente. So, some of those fundamental principles and practices would include the following. First of all, and fundamentally, is the rule of law, the principle of the rule of law. Bom, alguns desses princípios, então, práticos que a gente pode citar, está o Estado de Direito. And so,
this is relatively well established in older democracies, such as the UK, although it's also fragile there too. It's routinely trashed in authoritarian regimes like Russia and so forth, and it's fragile in many other regimes. But it is the first task, I think, of a constitutional democracy to make sure that the rule of law becomes embedded as a principle and as a practice. So it's not just there in the constitutional law books, but it becomes an ethos that office holders and citizens absorb and affirm. Bom, o primeiro princípio, né, esse que é o Estado de Direito, ele é relativamente bem estabelecido em algumas democracias mais tradicionais, como o Reino Unido, embora também tenha os seus desafios. Em outros estados que são autocráticos, ele é praticamente jogado na lata do lixo, como acontece na Rússia, mas em outros países esse princípio ele ainda é muito frágil. Então, é importante que isso seja algo reafirmado, algo colocado em prática, e que seja não somente algo que está presente na Constituição, mas algo que se torne enraizado na cultura do país, que seja um ethos, não apenas professado aquelas pessoas, pelos administradores públicos, pessoas que estão no poder, mas também pela sociedade como um todo. Isso precisa ser algo que é abraçado e defendido. And so this is what is fundamentally being assaulted now by authoritarians like, Donald Trump and his supporters now in the American Republican Party. And of course, in your own country by Jair Bolsonaro, who I desperately hope and pray does not get re-elected as president in a few weeks' time, whenever it is. I mean, these are people who have systematically dismantled fundamental elements of the rule of law, and therefore have acted in profoundly unconstitutional ways. So this is, in a sense, the first task. Without that commitment in the political class, in political leaders, and among the citizenry, to an unshaking commitment to the rule of law, with no exceptions, then it's very, very difficult to establish a democratic regime or a just society. Bom, vou resumir aqui, por favor, não atirem no mensageiro. Nesse sentido, I was just saying to them, don't shoot the messenger. Okay. So, uma das questões que a gente tem visto em relação à democracia, ao Estado do Direito, é exatamente como que alguns autoritários, alguns políticos autoritários, eles têm atacado a democracia e têm atacado esses valores do Estado de Direito. Dentre esses líderes, a gente pode destacar o Donald Trump e seus apoiadores nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, Bolsonaro, que ele ora e espera que não seja reeleito. São pessoas que não têm escrúpulos e nem compromisso com a ordem democrática. So, in a sense, the deeper reason why the rule of law and the rule of the Constitution is so fundamental is the radical Christian principle of accountability to higher authority. E um dos motivos pelos quais o princípio do Estado de Direito é tão importante e que precisa ser assegurado é a questão da prestação de contas das autoridades, por parte das autoridades. So Christianity and Christian political thought and practice was born from this radical challenge to the supremacy of human politics, the Roman Empire. E o próprio cristianismo e a mensagem cristã, ela surge baseada nisso, ela surge aí num contexto de supremacia do Império Romano. And all down the centuries, in the best traditions of Christian political thought, Catholic, Protestant, and others, there has been this fundamental emphasis that human political rulers are delegates. They are divine delegates. They do not
they are not the source of authority in themselves. They are mere servants, as Paul describes the Roman Empire in Romans 13. E isso é algo que a gente percebe ao longo da história também em todas as principais tradições cristãs, sejam elas protestantes ou católicas, de que o Estado, os políticos, eles não são fontes de autoridade em si mesmo. Eles têm uma autoridade que é delegada por Deus, como Paulo escreveu aos Romanos acerca do Império Romano, lá na carta de Romanos, no capítulo 13. And this leads to another fundamental principle lodged deep in the Christian tradition, not just the accountability of power to a higher authority, but the dispersal of power in any political system. That is a fundamental requirement. E isso nos leva a um outro princípio também presente na tradição cristã, que é não somente a questão da prestação de contas por parte das autoridades, mas também a divisão do poder. And so this is another of the fundamental errors of populists like Trump, Bolsonaro, Duterte, many others, Putin, etc. They claim that they themselves embody the people, the popular will, or the true people in themselves. And therefore, they are absolutely resistant to being held accountable to any higher authority, or they're resistant to sharing power with any source of authority that could challenge them, whether it's another branch of government, or whether it's the people, or whether it's popular protests or civil society organizations. There is this lust to concentrate power in themselves because they falsely, deceitfully claim that they embody the people in themselves. E esse é exatamente um ponto que líderes autoritários como Trump, como Putin, como Duterte, das Filipinas, e Bolsonaro, eles atacam, porque eles afirmam que eles detêm essa fonte de poder, que eles representam o povo, eles representam o verdadeiro povo, e por isso eles não aceitam serem limitados, serem criticados por outros, sejam por outros políticos, outros órgãos do governo, sejam por manifestações populares, sejam por organizações da sociedade civis. Eles rejeitam esse tipo de compartilhamento de poder porque eles acham que eles são a fonte desse poder. Eles são os verdadeiros representantes legítimos do povo. So in this sense, populists are fundamentally anti-democratic. Então, nesse sentido, os populistas eles são fundamentalmente antidemocráticos. And this leads on to another point which perhaps you're going to ask about anyway, so this may be a segue. The people are not a single entity, are not a homogeneous will. They are fundamentally diverse, and that diversity has to be represented in the political system. E isso leva a uma outra questão, outro ponto que você pode até perguntar, que é em relação ao povo. O povo não é essa unidade única, homogênea, pelo contrário. O povo ele é composto por várias unidades, por uma pluralidade. E essa pluralidade ela precisa ser representada no sistema político. Próximo. Dr. Chaplin, primeiramente agradeço a aceitar o nosso convite, uma honra estar aqui falando com o senhor. Dr. Chaplin, no seu livro, né, que eu li com tanta atenção e recomendo com toda a ênfase, né, sobre o Herman Dooyeweerd, o senhor destaca bastante que o Dooyeweerd ele contribui com a filosofia acerca da sociedade civil. E a minha pergunta é se o senhor poderia explicar por que comunidades e sociedades civis fortes são importantes para o bem comum. So, Dr. Chaplin, first of all, it's a pleasure, it's an honor to be here interviewing you and asking you questions. In your book about Dooyeweerd, you make a point about the importance of the civil societies.
And my question is how these organizations of the civil society, how can they improve the common good? How can they help the human flourishing within a society? Yeah, again, that's a huge question, but an essential question today. So by civil society, we mean a whole range, or I mean a whole range of institutions, associations, organizations, movements, networks, and so forth, which are not part of the state, which are independent of the state, but which are not simply mere associations of individuals. Bom, essa é uma grande pergunta. E quando a gente fala sobre sociedades civis, eu, pelo menos, tenho em mente todo um conjunto de instituições, de organizações que são independentes do governo. Elas não fazem parte do governo, mas elas estão organizadas fora dele. So some of these seem to be present in virtually every society and culture throughout history, such as family structures, government structures, working communities, and so forth. Others are more contextual, and they, appear in specific moments in history, such as trade unions, for example, or cultural associations. So we need to take into account that whole diversity of structures. Bom, e essas instituições, elas se manifestam ao longo de toda a história. Algumas são presentes em vários contextos, como as famílias, como algumas estruturas governamentais, mas há também algumas instituições que elas são específicas em alguns contextos, como os sindicatos, como as organizações culturais e por aí vai. So you can see some of these institutions and communities referred to throughout the Bible, and there's enormous amounts of wisdom that we can derive from how scriptures describe and judge these different institutions. That's one place to start. E nós podemos ver na Bíblia a presença de várias dessas instituições e comunidades. Então, a partir dessas narrativas bíblicas sobre essas instituições, sobre essas comunidades, a gente pode aí extrair alguns princípios importantes. Então, a Bíblia seria aí um ponto de partida. But of course, the Bible doesn't and is never intended to give us a comprehensive account of all the different social structures that human beings need. We have to discern these simply through human experience, through looking at history, through looking at our contemporary experience. And okay, we'll stop there. Ok. E uma vez que a Bíblia ela não nos traz um relato exato sobre quais são todas as instituições, as estruturas sociais que a gente precisa para o florescimento humano, a gente precisa discernir isso à luz da história, à luz do nosso contexto, à luz da nossa experiência. And so I think the key to understanding how these communities contribute to the common good, this is your question, Anderson, is to interpret them as organized channels for the fulfillment or the realization of enduring human needs and potentials and capacities, as given in created human nature. Sorry for interrupting. Bom, e aí, para a gente chegar aí na sua resposta, Anderson, a questão-chave é entender como que essas instituições elas podem ajudar, como cada uma dessas estruturas e organizações, elas podem ajudar no florescimento da sociedade ao serem capazes de realizarem, de cumprir as principais necessidades do ser humano. So, we discern through scripture and experience and history that human beings are created as social beings, as moral beings who need moral nurture, social beings who need belonging, as laboring beings
Homo laborans, as cultural beings, as artistic beings, those who have these needs and capacities. And these, as Christians, we understand as gifts of God. This is part of our created human nature unfolding itself through time. Bom, e por meio da história, das nossas experiências e também das escrituras, a gente percebe que os seres humanos eles têm algumas necessidades especiais que precisam ser supridas, que precisam ser nutridas, tanto necessidades de trabalho, necessidades sociais, necessidades artísticas que precisam de um cumprimento. And so this gives a starting point, and we need to, in order to sort of assess the institutions in our society critically and constructively. Então, isso aí nos dá o ponto de partida para que a gente possa pensar sobre as instituições na sociedade de um ponto de vista crítico. I mean, just two quick examples. Take an educational institution, whether it's take a university. So humans are learning beings who have a hunger for and a need for knowledge. And the purpose of a university is to provide a framework in which that learning can take place rigorously and systematically. So they are communities engaged in the search for truth and knowledge. And if our universities become structured in such a way that they become mere training schools for the economy, then the fundamental purpose is skewed. Bom, e um exemplo disso são as instituições educacionais, são as universidades. O ser humano ele tem uma fome, ele tem uma necessidade por conhecimento, por aprender. Então, quando as universidades elas deixam de oferecer um conhecimento, um estudo sistemático do conhecimento, que é capaz de satisfazer essa necessidade por conhecimento, e elas passam a ser somente centros de treinamento para atender às necessidades econômicas, às necessidades do mercado, elas param de cumprir essa função social que elas têm, que é de produzir, de promover o conhecimento. And so you can run that kind of assessment through, in principle, every institution or association in human society. And therefore we need to do a lot of work to engage in that kind of normative assessment and critique of every institution, or whatever institution we are called to work in and work on, whether it's in politics and society, indeed in the church, which we might come back to later. That's a unique case, of course. Bom, e é esse tipo de avaliação, avaliação crítica, e até mesmo para que a gente possa desenvolver uma abordagem normativa, que a gente precisa fazer com praticamente todas as instituições que existem, incluindo a igreja, que eu vou falar depois, mas também a política, o Estado, e claro que isso requer muito trabalho. So, to sum up, every institution has its own common good, its distinctive common good. And in pursuing that distinctive common good, in cooperation with others, it contributes to the larger common good of the whole society, in order to produce a complementary, dynamic ecology, a social ecology, in which humans can flourish. Então, para resumir, cada instituição, cada estrutura, ela tem o seu próprio bem que ela produz e tem a sua própria contribuição a fazer para a sociedade. E aí, quando essas instituições elas começam a agir em um coletivo, dentro de uma ecologia social, elas podem aí trazer esse florescimento humano. Muito bom, acho que agora sou eu. Olá, Dr. Chaplin, muito legal poder conversar com o senhor aqui, finalmente te conhecer. Se quiser ir traduzido devagar, acho melhor, né? Tá. First of all, I'd like to say it's really nice to be here, getting to know you. Eu li um texto em que o senhor me passou, que a gente conversou, né, por meio do e-mail, um artigo seu na International Journal of Public Theology.
I read an article that we exchanged to talk about that on email that you wrote for this journal. You just heard. I'm terrible with titles. I'm sorry for that. E nesse artigo você fala basicamente sobre as características do que seria um pluralismo de princípios, que eu acho muito útil para o nosso contexto do cristianismo atual. And in this article, you speak about the pluralism by principle, which I think is very useful for the current context in which we are living. Mas em lugares, em contextos não europeus, como a América Latina, que tem aspirações teocráticas, vamos dizer assim, como a gente está vivendo aqui no Brasil, como que a gente pode traçar a linha entre o envolvimento cristão e a aspiração teocrática? Okay, so my friends who are helping me, is the term is principle pluralism. I'm sorry for that. But so how can we apply this to a context like the one we are living here in Latin America, that's different from Europe, for example, because here we have some theocratic aspirations by some groups of society. So how can we apply this idea of the principle pluralism here? Did I translate by Thiago right? Tá certo. Só pergunta uma coisa importante, né? Como que a gente pode traçar a linha entre o envolvimento cristão e a aspiração teocrática, né? Em contextos como o nosso. So how can we draw a line between the Christian action and this theocratic aspiration in this context? Oh, right, yeah. I would first distinguish between sincere theocrats and manipulative theocrats. Bom, primeiro eu faria uma distinção entre aqueles teocratas que são sinceros e aqueles que são manipuladores. I think the biggest problem is with the latter. They're the ones who seem to have much greater access to political power. Eu acho que o nosso principal preocupação são com esses últimos, porque eles tendem a ter muito mais acesso ao poder político. You know, the number of really sincere ideological theocrats is pretty small in most societies today. Even in a case like Russia, you know, the Russian Orthodox Church is not, strictly speaking, it's not theocratic. It does not want to take over society. It wants the state to establish orthodoxy. E o número de teocratas sinceros hoje em dia, eles são muito pequenos. E a gente pode pensar até mesmo no caso da Igreja Ortodoxa Russa, e a maioria deles, eles não são totalmente teocratas. Eles querem que o Estado permita que a Igreja Ortodoxa ela atue, ela tenha a sua influência. Now, this desire to, as it were, re-establish or establish Christianity or some other faith in the public realm comes in many different varieties. Então, essa tentativa de tornar o cristianismo ou qualquer outra fé a religião dominante, ela vem de muitas maneiras. So, in Britain, we have an established church. It's the Church of England. If you were watching the funeral of the Queen, some of you might have been watching it a couple of weeks ago, you will have seen the established church on full display. But it is no threat to politics. It has no improper political ambitions. Então, se você olha para a Inglaterra, por exemplo, aqui existe uma igreja estabelecida. Aqueles que assistiram o funeral da rainha, acredito que muitos viram, ali a igreja estatal, ela estava sendo exposta em sua totalidade. Mas essa igreja estatal, ela não é uma ameaça à política. And this kind of establishment or re-establishment of Christianity is what's driving much of American Christian nationalism, which has looked to Donald Trump as the person who would secure a new place for faith in the public realm, a new place for Christianity in the public realm.
Então, essa vontade de impor a religião, impor o cristianismo novamente à sociedade, é o que tem guiado, por exemplo, muitos nacionalistas cristãos nos Estados Unidos que têm olhado para a figura do Donald Trump como uma maneira de impor o cristianismo novamente como uma fé pública. And again, let me make another distinction here between the historical idea of a Christian nation and Christian nationalism. Então, me permita também fazer aqui mais uma distinção entre a ideia histórica de uma nação cristã e o nacionalismo cristão. So, it's quite possible for societies like mine, like yours, that have been profoundly Christianized over many centuries, to acknowledge that historical fact and to identify valuable things that are embedded in the tradition, in the political tradition, that derive from the presence of Christianity. That's a historically important thing to do, and to protect those insights and resources and practices is conducive to a healthy society. Of course, there's also... let me stop there. Uma coisa é reconhecer que em nações como a dele, né, como o Reino Unido, como a nossa aqui no Brasil, na qual o cristianismo ele é muito enraizado historicamente, várias coisas que nós temos na nossa sociedade, elas são derivadas dessa herança cristã. E a gente precisa reconhecer esses atributos que contribuem para um bom florescimento da sociedade. Of course, there are other strands, other traditions, other religions as well, that have contributed to the development of our political cultures, and we should honor their contributions as well. Equally, non-religious contributions coming out of the secular enlightenment. E, obviamente, o mesmo pode ser dito acerca de outras religiões e outras tradições de fé que também foram importantes, fizeram grandes contribuições para a nossa sociedade. E a gente precisa reconhecê-las e nomeá-las, colocando-as no mesmo pé de igualdade das contribuições cristãs. O mesmo vale para as tradições seculares também. So we have to distinguish that claim, which is that Christianity has proved beneficial in our histories, from the very different claim, which is the claim made by Christian nationalism, which is that the nation itself, as a complete entity, has a Christian identity, and therefore can impose Christian claims and norms on the totality of society. Então, a gente precisa fazer uma distinção entre essa afirmação de que, historicamente, o cristianismo fez contribuições positivas para a nossa nação, daquela que é feita pelos nacionalistas cristãos, de que a nação como um todo, né, em sua totalidade, ela é cristã, e é por isso que a gente deve, então, impor normas e valores cristãos à sociedade como um todo também. And so the appeal to the idea of a Christian nation as a stick to beat our other fellow citizens who will not accept our Christian claims is fundamentally undemocratic. E essa ideia, então, aí cristã, de impor os valores cristãos a toda a sociedade, até mesmo aqueles que não professam o cristianismo, ela é inerentemente antidemocrática. So our histories are plural. Certainly that's true for Brazil. Certainly it's true for Britain, many other countries. Our present societies are irredeemably plural, multicultural, and therefore we simply have to acknowledge that fact and then act justly in relation to it. Então, tanto a história do Reino Unido quanto do Brasil mostram que essas sociedades elas foram plurais. E o mesmo vale para hoje. São sociedades multiculturais que têm uma pluralidade de culturas, de pessoas, e isso é algo que precisa ser reconhecido e respeitado. And that picks up the point I made earlier about the people not being a single entity, but being irreducibly plural, and that the political system, the democratic system, must somehow represent that fairly within the law, and then respond to it in terms of what we call principled pluralism, which gives each valid perspective, each valid community,
that is prepared to operate within the law a recognized place in the public realm. E isso, então, nos leva para aquele ponto mencionado anteriormente, de que o povo não é uma entidade única, pelo contrário, é uma entidade plural composta por vários grupos esses que precisam ser tratados de maneira justa e igualitária dentro dos limites da lei, para que as suas, né, pela ideia aí de um pluralismo de princípios, de acordo com o qual cada uma dessas comunidades vai ser respeitada, vai ter as suas aspirações respeitadas, desde que dentro dos limites que são estabelecidos para todos por meio da lei. And this again connects to the point we discussed earlier about the importance of civil society institutions. E isso também se conecta com aquele ponto que a gente discutiu antes sobre a importância das organizações da sociedade civil. And this is where it gets complicated. E é aí que fica complicado. Because we have a multiplicity of different human institutions existing to serve diverse human needs. But at the same time, we have a multiplicity of different perspectives on those institutions. E aí que fica complicado, porque a gente vai ter toda uma diversidade de organizações, instituições, para atender às necessidades humanas, mas a gente também vai ter uma grande variedade de opiniões sobre como que essas instituições elas devem funcionar, como que elas devem operar. So take, for example, the case I used earlier of the university, and take the case of, let's say, marriage, two pretty fundamental institutions in our society. Então, pegue, por exemplo, o exemplo que foi dado, né, o caso das universidades, mas também um exemplo do casamento, que são duas instituições aí fundamentais na nossa sociedade. So, what we have today, for example, is rival philosophical understandings of these different institutions. So, a radical libertarian or classical liberal reading has a very distinctive view of what marriage is and what universities are. Marriage is a mere contract between two autonomous individuals who are free to enter into it and depart it when they choose. Equally, I'll stop there. Okay. Então, vamos considerar o entendimento que a gente tem, as filosofias rivais que nós temos sobre o casamento, de acordo com a visão liberal clássica, ou até mesmo de acordo com o libertarianismo. O que é um casamento? O casamento são dois indivíduos que eles decidem fazer um contrato de união, e quando eles não querem mais permanecer juntos, eles simplesmente quebram, eles rompem esse contrato. So compare that to two other visions, which I'm sure are both present in Brazil. You know, one is a more traditional sort of patriarchal corporatist view of the family, centered on male authority, very tight kinship bonds, and the primacy, the supremacy of kinship and family above the state, above other institutions. Então, compare isso, por exemplo, com duas outras compreensões que eu tenho certeza que também são bastante comuns no Brasil. Uma delas que vê o casamento como essa organização patriarcal, na qual os laços de parentesco eles são mais fortes e devem estar até mesmo acima do Estado. Or take, for example, a state socialist perspective on marriage and on the family. You know, from that perspective, all institutions can be legitimately reshaped by the state to pursue state-dictated purposes, whether that's equality of individual freedom, or whether it's some other ideological project that the state is pursuing. That's a radically different perspective on just family and marriage. Então, pegue, por outro lado, a perspectiva do socialismo estatal, segundo a qual tanto o casamento como a família como um todo, ela deve servir aos propósitos estabelecidos pelo Estado, seja ele a liberdade, seja a igualdade entre os indivíduos. Então, aí a gente vai ver que são
visões rivais sobre a mesma questão. And, that state socialist view will translate also into a particular view of schools. Schools, and this is present here in Western Europe as well, this view that schools, one of the purposes of schools is to kind of rescue children from their bigoted parents. Então, essa visão do socialismo estatal, ela também acaba sendo aplicada às escolas. E é o que se vê, por exemplo, lá na Europa Ocidental. A ideia de que o papel das escolas é resgatar as crianças dos preconceitos dos seus pais. So I'm just giving you an illustration here of how, one community in civil society, which is crucial to human flourishing, is now at the heart of a deep contest over its very nature and purpose. And that will translate into democratic debate and contending views of public policy. Então, eu estou dando apenas um exemplo aqui de uma instituição que ela é essencial para o florescimento humano, para a organização da sociedade, e como que os debates que têm sido travados sobre a própria natureza dela acabam sendo influenciados, acabam sendo trazidos, levados para o debate político mais amplo. Now, so from a Christian point of view, then, we have to work out what our vision of marriage and the family or the university or any other institution is, carefully reflecting on scripture, on tradition, on social science, on human experience, and wisely discerning what a normative framework should be amidst all this diversity of views. Então, nós, enquanto cristãos, a gente precisa refletir qual que vai ser a nossa visão sobre essas questões a partir tanto das escrituras, quanto da tradição, quanto das ciências sociais e também da experiência, para que, a partir disso, a gente possa formular uma abordagem normativa. And then, in appropriate language, we need to commend and pursue and mobilize behind that Christian perspective in a way that speaks to the needs of public policy and law. Então, em termos gerais, a gente precisa, né, por trás dessas recomendações aí normativas, a gente precisa pensar maneiras em que isso vai ser aplicado às políticas públicas, de que isso vai ser aplicado também ao Estado de Direito. So, for example, we cannot expect to have established in law, in societies like ours, a rich covenantal theology of marriage that is distinctively Christian. There would be a move towards what you might be calling theocracy. It's not recognizing the limits of the state, the limits of law, the freedom of civil society, and the presence of pluralism. Então, nós não podemos esperar ter, por exemplo, registrado, escrito na lei, uma visão sobre o casamento baseada em uma teologia da aliança. Porque se isso acontecesse, a gente estaria violando o princípio aí do pluralismo, a gente estaria violando também as liberdades da sociedade, essa separação entre o Estado e igreja, e a gente estaria chegando perto dessa ideia de uma imposição teocrática. So we should desire a state which allows a wide degree of freedom for different communities to pursue what they see as the truth of marriage, of education, of work. Então nós precisamos lutar por uma comunidade em que vai haver espaço, que vai haver liberdade para que comunidades diferentes possam buscar as suas visões sobre casamento, sobre educação, sobre família, sobre o Estado, sobre educação. A Christian state would be a pluralist state. Então, um Estado cristão seria um Estado pluralista. And it would be pluralist both in affirming the importance of independent civil society groups and in the sense of affirming a diversity of
religious and other perspectives on society. Então, seria cristão ao afirmar aí a liberdade da existência tanto dos grupos cristãos quanto de outros grupos da sociedade de buscarem os seus interesses. Yet, there are certain things in society that cannot be pluralized. That cannot be Contudo, left algumas to the free play of pluralistic debate. Contudo, há algumas questões da sociedade que elas não podem ser pluralizadas, que elas não podem ser deixadas aí a um mero debate plural de ideias. So, in the first instance, a state has to have a coherent, integrated legal system. Então, em primeiro lugar, um Estado ele precisa ter um sistema legal coerente. You cannot have fundamentally distinct legal systems present within the same political territory. Então, você não pode ter sistemas legais concorrentes dentro do mesmo Estado. So a state will need to determine what will be uniform within it and what can be plural. Então, o Estado ele vai ter que determinar aquilo que é uniforme e aquilo que pode ser plural. And Christians are not just about defending pluralism. Equally, they are about defending justice for the whole society, which might in many cases require uniform laws and policies. Então, os cristãos eles precisam defender não apenas o pluralismo para toda a sociedade, mas também a justiça para todos. And that might include a range of things. It could include certain fundamental human rights. It could include certain fundamental provisions against poverty, certain fundamental aspects of criminal law, and many others. E isso pode incluir algumas questões de direitos humanos, algumas questões também sobre... sorry, could you repeat it? Yeah, so I was giving some examples of what might be... Yeah, from human rights and what was the two last? Basic welfare provision, criminal justice. Okay. Yeah. Então, além das questões de direitos humanos, também questão de justiça criminal, de compartilhamento de renda. Yeah, so for example, the fundamental principles of democracy themselves have to be uniform. So we can't simply say, look, Christians favor the rule of law and a dispersal of power, so we must have freedom for our view. Jair Bolsonaro favors centralization and authoritarianism and concentration of power, so he must be equally free to have his perspective represented in the state. Oh my gosh, sorry, could you say it again? It was a lot. So you cannot simply say that fundamental constitutional norms can be pluralized. Então, você não pode simplesmente dizer que elementos centrais da Constituição eles podem ser plurais. So if, for example, you had let's say, a Christian Democratic Party come to power in Brazil, it would respect the Constitution and the rule of law and the dispersal of power. Então, se você tivesse, por exemplo, um partido democrata cristão chegando ao poder, ele teria que respeitar o Estado de Direito e a divisão dos poderes. But then you wouldn't want to say, and so if an authoritarian populist like Bolsonaro comes to power, he can ignore all that. He can override the judiciary. He can control the media. He can shut down political opposition. You can't say that. Mas aí você não pode, então, dizer que se um populista autoritário como Bolsonaro chegar ao poder, ele vai poder fechar a mídia, perseguir os opositores, perseguir aqueles que discordam dele. Você não pode dizer isso. So, to sum up, a key part of Christian political wisdom is identifying what has to be uniform across a society and enforced, and what can be legitimately plural
and open to diversity. Então, para resumir, um ponto central para a ação cristã deve ser distinguir aquilo que tem que ser unificado, que tem que ser único para toda a sociedade, e aqueles elementos nos quais pode haver divergência, onde pode haver pluralismo. Muito bom. Estava gravando aqui um story com a declaração do Dr. Chaplin. Forte aí. Vou colocar algumas perguntas do pessoal. A primeira vai aqui São duas partes, tá, Igor? Uhum. Tiago Almeida. A partir do pluralismo de princípios... Peraí, deixa eu só explicar ele. Dr. Chaplin, now we're going to ask you some questions that are coming from the audience, the people who are watching us on YouTube. So I'm going to read it to you. This question is split into two parts. So I'm going to read the first, and then right after I'm going to read the second, okay? Bom, Tiago Almeida pergunta, a partir do pluralismo de princípios, podemos dizer que o casamento de pessoas do mesmo sexo trata-se de um caso de pluralismo confessional que o Estado deve reconhecer ou o Estado deveria limitar esse tipo de união? Pronto. So based on this idea of the principle of pluralism, could you say that the marriage between people of the same sex is a case of confessional pluralism that the state should recognize, or is an instance in which the state should intervene to prohibit? Okay, shall I answer that now? That was okay. That is not as straightforward a question as it may appear. So the predominant Christian tradition, until very recently, has had a unified view that same-sex marriage is not compatible with Scripture or with creation. Bom, até recentemente, a tradição cristã tinha uma ideia unificada de que o casamento de pessoas do mesmo sexo não era compatível com as escrituras e nem com a criação. And they've also held the view, not just that is true for Christians, but that is true for human beings. E então tinha-se a ideia de que isso era verdade não apenas para a igreja, mas para os seres humanos como um todo. And so they've held the view that for the state to defend heterosexual marriage is itself part of the state's duty to secure the common good. Então, a partir disso, pensava-se que o Estado defender o casamento heterossexual fazia parte aí das atribuições do Estado de manter o bem comum. So now that Christian view finds itself critiqued and challenged radically in many societies. Ours, certainly, which introduced same-sex marriage in 2013, and no doubt Brazil as well. Então, nos últimos anos, essa é uma ideia que ela vem sendo aí criticada e desafiada em várias sociedades, como na Inglaterra, que em 2013 aprovou o casamento de pessoas do mesmo sexo, e o mesmo também já aconteceu aqui no Brasil. So, this overwhelming or increasingly powerful opposition to a Christian understanding of marriage is now a fact of our democratic societies. Então, essa crescente oposição à visão cristã sobre o casamento é um fato nas nossas sociedades. So we have to discern wisely as Christians not only what we believe is best for the common good of society, but what degree of truth, of public truth, can our societies manage and cope with? Então, nós devemos, a partir disso, pensar não somente o que é melhor para o florescimento das nossas sociedades,
mas também quais os elementos de verdade disso na nossa sociedade. I think there's a growing consensus among traditional Christians in much of Europe, and I think in the USA as well, that our societies are no longer willing to tolerate the uniform imposition of a Christian view of marriage. Eu acredito que há praticamente um consenso entre os cristãos conservadores, na maioria da Europa e também nos Estados Unidos, de que as nossas sociedades elas não vão mais aceitar essa visão única do casamento defendida pela tradição cristã. And in the societies that I have followed over this debate, such as the UK, Canada, USA, Australia to some extent, the church has never come out with any credit from its defense of traditional marriage during these debates. E pelos debates que eu tenho acompanhado acerca desse assunto, no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos, também na Austrália, é que a igreja ela não tem trazido uma resposta satisfatória para esses debates. And I think it's true to say that in the UK, for example, there is no movement and no aspiration in the Christian community to reverse the legislation in favor of same-sex marriage. E eu tenho notado que, pelo menos aqui no Reino Unido, não há nenhuma disposição por parte da igreja de reverter a legislação em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. So really, this case, although it's incredibly controversial everywhere, and will continue to be for generations, it actually sheds light on another key Christian political virtue, which is prudence. E esse debate, que vai continuar sendo aí controverso pelas próximas gerações, ele ressalta um elemento aí da posição cristã que é muito relevante, que é a prudência. So prudence in the Christian tradition is a virtue. It's not simply pragmatic accommodation or concession. E na tradição cristã, a prudência ela é uma virtude, não é somente concessões pragmáticas. And what it means is that you have to take a total integrated view of the possibilities for Christian righteousness in any particular context, cultural and political context. Então, isso significa que você precisa levar em consideração todas as possibilidades para o florescimento cristão em todos os contextos. I had a friend in New Zealand who was a very prominent evangelical who helped the New Zealand church deal precisely with this question. E eu tenho um amigo da Nova Zelândia que ajudou a igreja neozelandesa a lidar exatamente com essa questão. And he managed to get the broad consensus among many of the churches that the church would remain committed to its traditional Christian stance. On the one hand, it would not give that up, but on the other hand, it would not vigorously oppose all moves to legalize same-sex marriage in the state. Então, ele conseguiu chegar a um consenso com as igrejas daquela nação de que, por um lado, a igreja ela iria manter a visão, a tradição cristã sobre o casamento, mas ela não iria se opor às tentativas do Estado de legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. And he tells me that one result of that is that after same-sex marriage was introduced in New Zealand, the churches retained a degree of respect in public life. E ele disse que uma das consequências disso, desde que o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi introduzido na sociedade de Nova Zelândia, é que a igreja ela conseguiu manter um nível de respeito. Now, I can't advise what you need to do in Brazil or in other settings. This is very context specific.
So on the one hand, we need to retain what I believe to be the authentically Christian conception of heterosexual marriage as the norm of scripture and creation. And at the same time, very carefully discern what are the prudential possibilities for faithful witness in the situation that we find ourselves in, wherever that is. Bom, então eu não posso dar um conselho sobre o que fazer no Brasil e em outros contextos de maneira geral. Eu acredito que isso é algo muito particular, mas embora eu defenda a visão tradicional cristã do casamento heterossexual a partir das escrituras e da criação, eu acredito que a resposta pública que a igreja vai dar quanto a isso deve levar em consideração o contexto em que isso está inserido e o impacto que isso vai ter no testemunho da igreja. So, for example, the British theologian Oliver O'Donovan, some of you may have heard of him, a very prominent Orthodox Christian theologian, uses the phrase, what we need to do is to extract from our particular context the maximum public righteousness that can be tolerated at any moment of time. Então, como diz um proeminente teólogo ortodoxo, what's the name of the theologian, sorry? Oliver O'Donovan. Oliver O'Donovan, acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Nós Ele precisamos... já passou de live aqui, Igor. He has already been interviewed here on this channel. Ele afirma que nós devemos extrair o máximo de justiça que nós podemos das culturas, das sociedades em que nós estamos inseridos. A final thing I want to say is, although this is a highly controversial and emotive issue, it's actually not a special case. E um pensamento final que eu queria dizer é que, embora esse seja um caso muito controverso, ele não é um caso especial. Because it's always been part of the Christian tradition. Fundamental commitment is that we should not expect the state, we should not look to the state to impose the totality of virtue upon society. Porque um aspecto importante da tradição cristã é exatamente que a gente não deve esperar que o Estado ele imponha a totalidade da moralidade cristã à sociedade. So I think in almost every country, adultery can be cited as a grounds for divorce, but adultery is not illegal. Então eu posso dizer que em praticamente todos os países o adultério ele pode ser visto como uma justificativa para o divórcio, mas o adultério ele não é ilegal. So I spent so much time on that one because it is a difficult case, but I think it's not special in that sense. It's one instance of a broad Christian commitment to establishing justice in the public realm of society, but not expecting society to conform to the fullness of Christian conviction. Então, apesar de eu ter gastado muito tempo nisso, eu não acho que esse é um caso muito especial. Essa é uma situação na qual a igreja ela deve dar o seu testemunho cristão, mas ela não deve esperar que a sociedade vá abraçar esse posicionamento cristão como um todo. Acho que agora... Camila, no Brasil vivemos um populismo à direita e à esquerda. Muitos citam Bonhoeffer e Luther King como símbolos na escolha de um lado. O senhor crê que a igreja deve escolher um lado como seu representante? Well, here in Brazil, we have a problem of populism, both on the left and on the right. And many Christians, they like to quote Bonhoeffer and Martin Luther King Jr. as symbols of people that chose a side. So do you believe that the church should pick one side as the representative? So Bonhoeffer took the side of justice and the rule of law against extreme fascism.
Bom, o Bonhoeffer, ele tomou o lado da ordem e do Estado de Direito diante do fascismo. It's possible to say that in his time, in that setting, there was only one Christian stance available on that question. Então, a gente pode dizer que, naquele contexto, havia, sim, uma instância cristã a ser tomada. You know, the very foundations of state and justice and human rights were fundamentally at stake. Então, o que estava em jogo ali era, fundamentalmente, a própria noção de justiça e de direitos humanos. In the case of Martin Luther King, one could say something similar, although it's not that the foundations of the entire society were at stake. No caso do Martin Luther King, a gente pode dizer algo semelhante, mas o que estava em jogo não eram as bases da sociedade como um todo. But equally, in his case, from a Christian point of view, there was only one side to be on if you wanted to be faithful to Christ. Mas, igualmente, naquele caso, havia um único lado que você poderia tomar se você quisesse ser um cristão fiel. So it's not a Christian position to say, well, let's try to bring together Martin Luther King and white nationalist racists and find some kind of reconciliation. Então, não era uma coisa cristã a se dizer, no sentido de, vamos colocar aqui de um lado o Martin Luther King Jr., do outro lado a gente vai colocar um nacionalista branco e vamos buscar a reconciliação. So those are two clear cases where it was absolutely clear which side Christians ought to be on. In many other political situations, it is not necessarily so clear. Então, esses dois casos estavam muito claros qual era o posicionamento que a igreja deveria tomar. Mas, na maioria dos casos, a gente não tem a clareza dessa maneira. I mean, I can simply share my personal judgment, which in a sense I have already shared with you, that at the moment in the United States of America, it's a fundamental breach of Christian faithfulness to lend support to the movement behind Donald Trump. Bom, eu posso compartilhar, então, a minha impressão, que de certa maneira eu já fiz, é de que nesse momento, no caso dos Estados Unidos, é um grande erro da igreja dar apoio ao movimento que está por trás de Donald Trump. And although I know the Brazil situation less well, I would be inclined to say the same thing about Bolsonaro. If there's a choice between Bolsonaro and Lula, it seems to me, in my prudential judgment, that choice is decisively clear. If that's the only choice, then you have to go with Lula rather than Bolsonaro, who is going to possibly destroy the very constitutional basis of the Brazilian state. Bom, e ele afirma que, no caso do Brasil, embora ele não conheça tão bem a nossa situação, ele diria que a opção correta seria, diante de Bolsonaro e Lula, seria escolher Lula, uma vez que Bolsonaro ele ameaça o próprio aparato da Constituição brasileira. So this is not because I think Christian political thought fully endorses Lula's version of socialism. E eu digo isso não porque eu acredito que a Bíblia ela concorde, ela endosse toda a visão socialista que o Lula tem. But then, of course, there are many other political choices that you will have to make in Brazil. You're not just electing presidents, you're electing parliament, you're electing local officials. There's all sorts of other choices you have to make. And there are all sorts of gradations of judgment that are going to come into play. And it's impossible to prescribe in advance one single set of responses to all those choices. Mas essa não é a única escolha política que está sendo feita no Brasil. Também estão sendo eleitos deputados, senadores, mais à frente prefeitos, vereadores, e não há como dar uma única prescrição sobre como lidar com os dilemas que essas escolhas vão trazer. Some of you may disagree with my particular prudential Christian judgment on that question.
for sure. E alguns de vocês podem até discordar do julgamento cristão que ele faz dessas situações, com certeza. Have I answered the question? Yes, you did, you answered it. Bom, ele perguntou se respondeu a pergunta e ele disse que sim. Você é um anglicano, quem pergunta é o Marlon Marx, né? Você é um anglicano que escreveu sobre Dooyeweerd, um reformado, e leciona numa instituição wesleyana. Como você abraça essa catolicidade e como promover isso diante de tantas divisões? You are an Anglican that has written about Dooyeweerd, Dooyeweerd who was a Reformed theologian, and you also teach at an Wesleyan university. So how do you embrace all this Catholicism and how we can promote this in the middle of so many divisions? I think I understood that Portuguese sentence even before you translated it. Very interesting question. Bom, ele disse que acha que tinha entendido essa pergunta em português, às vezes eu traduzia. É uma pergunta muito interessante. So increasingly in my life, I have come to appreciate the importance and the urgency of ecumenism. Bom, com o passar do tempo, eu tenho aprendido a entender o valor do ecumenismo. When I started out the beginning of my vocation, as I said earlier, I was only aware of a very small segment of Christian political thinking coming out of English-speaking evangelicalism. Bom, como eu mencionei anteriormente, no início da minha jornada cristã, eu conhecia o posicionamento político apenas de uma pequena denominação cristã evangélica anglicana. And then I encountered the neo-Calvinist tradition of Kuyper and Dooyeweerd, and that hugely expanded my horizons. Então, depois eu encontrei a tradição calvinista, neocalvinista, do Kuyper e do Dooyeweerd, e isso ampliou os meus horizontes. But then after that, I discovered all kinds of other rich Christian traditions, which have hugely important things to say, such as the tradition of Catholic social teaching. E depois disso, eu descobri várias outras tradições cristãs que têm coisas importantes para dizer, como o ensino social da Igreja Católica. So in these and other strands of the Christian tradition, I found myself confronted with biblically informed insights that I simply had to accept as gifts of the Christian tradition. Então, diante dessas e outras instâncias, outras tradições cristãs, eu encontrei alguns elementos que eu simplesmente tinha que abraçar. And so it is ungrateful to the Holy Spirit to exclude preemptively these deep strands of wisdom, which I think are gifts to the church. Então, é desonrar o Espírito Santo, rejeitar toda essa diversidade de pensamento que ele tem dado à igreja. So, of course, it's possible, it's legitimate. Perhaps it's necessary for us to have what you might call a primary Christian political language, the one that first comes to our lips. Então, é legítimo, é até comum a gente ter aí um linguajar político que vem de primeira aos nossos lábios. But at the same time, we shortchange ourselves, we deny ourselves if we don't actively pursue these different streams of Christian thought and seek out points on which they converge, which are very many. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa nos desafiar, negar a nós mesmos, caso a gente não esteja disposto a buscar
e aprender com essa diversidade cristã que pode ser muito grande. Só mais uma. Okay, so just one more question, the last one. Alex Freitas pergunta: como você relaciona as noções de tolerância e pluralismo? De forma mais específica, se houver tempo, você pode explicar a crítica à tolerância liberal? Quais são os limites da tolerância em um Estado democrático, uma sociedade plural? Zé, tu passa o segundo, por favor? Esse aqui você já viu, né? So how do you conciliate the notion of pluralism and tolerance? So, for example, can you explain the criticisms to the liberal tolerance? Like, which are the limits of tolerance within a democratic state in a plural society? So, difficult question. Again, there will be contending philosophical perspectives on the nature and limits of toleration. And a key part of political debate in a democracy is to find those prudential agreements across different perspectives that can then be established in law and in practice. Bom, essa é uma pergunta difícil, até porque existem noções muito divergentes sobre quais que seriam os limites da tolerância e da liberdade. E aí o desafio no debate político é exatamente encontrar consensos entre essas diferentes visões e como colocá-los em prática na sociedade. So let me give you an example of free speech. What are the limits on freedom of speech or freedom of expression in a democracy? Então, deixa-me dar um exemplo sobre os limites da liberdade de expressão, da liberdade de fala em uma sociedade democrática. So, a radical liberal position will be that there should be virtually no limits on free speech at all, other than those that cause or induce direct physical harm. Então, é uma visão aí bem radical do liberalismo, é de que não deveria haver nenhuma limitação à liberdade de expressão, com exceção daquelas falas que possam ser uma incitação à violência física. So therefore, if, for example, Muslims are offended by graphic portrayals of their revered religious figures or of the Quran, liberals will simply dismiss that because there is no direct physical harm. Então, por exemplo, caso os muçulmanos eles se sintam ofendidos pela maneira como seus líderes religiosos, ou até mesmo o Corão, são descritos, são desenhados, são representados, os liberais vão simplesmente descartar isso, vão minimizar isso, como sendo apenas um caso de liberdade de expressão. Whereas a number of Muslims, certainly in the UK and Europe today, are holding the view that the law ought to protect the group dignity of the Muslim community, and that in order to do that, they have to place limits on the extent to which Muhammad and other revered figures can be gratuitously insulted in public. Ao mesmo tempo que os muçulmanos, atualmente, hoje no Reino Unido ou em outras partes da Europa, vão dizer que a dignidade, a integridade dos muçulmanos, ela precisa ser protegida, e uma das maneiras de se fazer isso é exatamente protegendo a maneira como que o Maomé e outras figuras vão ser descritos, vão ser representados. So, how do I, as a Christian, think about that? I don't think we can accept either of those positions. Então, como é que eu, enquanto cristão, eu penso acerca disso? Eu acho que a gente não pode aceitar nenhuma dessas duas posições. So, on the one hand, we cannot expect the state to respect and defer to
the religious sensibilities of just any citizen. Então, em um aspecto, a gente não pode aceitar que um Estado ele aceite as sensibilidades religiosas de uma comunidade. So that is to expect too much of the state. Esperar isso é esperar muito de um Estado. And it would have a chilling effect on public debate. E isso vai ter aí um efeito negativo no debate público. And Christians are fundamentally committed to freedom of conscience for all, and therefore as much freedom of expression as is compatible with public order. E os cristãos eles estão comprometidos com a liberdade de expressão, com a liberdade de consciência e a liberdade de expressão, desde que esteja aí dentro dos limites da ordem pública. But equally, we cannot accept the libertarian view because that operates from a diminished, a sort of shrunken view of what damages human flourishing. Ao mesmo tempo, a gente também não pode aceitar a visão liberal, porque ela parte de pressupostos aí que diminuem questões importantes para o florescimento humano. So that liberal view effectively denies the depth and centrality of religious faith for human beings. Então, a visão liberal, ela diminui a centralidade da fé para o florescimento humano, para a vida humana. And it also denies the sociality of human beings, their need to belong to communities of conviction in which they find their identity and from which their beliefs are sustained. E isso também nega a sociabilidade dos seres humanos que precisam conviver em comunidades sociais que lhes deem sentido e que moldem a sua identidade. And it also denies, this liberal view denies something about the very nature of communication. E essa visão liberal, ela também nega alguns aspectos sobre a própria natureza da comunicação. Communication is not mere expression. A comunicação não significa necessariamente expressão. You know, human communication is itself social. It presupposes and invites a response. A comunicação, ela pressupõe uma resposta. Anyway, where that leads me to end up is this. I do not favor protected legal protections against religious offense per se. Então, aonde isso me leva? Eu não sou a favor de aparatos legais para a proteção da religião em si. But there is a case, I think, for a limited legislative restriction on extreme, gratuitous hate speech, which will cause deep psychological and social damage to particular individuals or communities. Mas eu acredito que há espaço para uma legislação que vai proibir discursos de ódio que vão causar danos mentais, danos psicológicos para comunidades específicas. Now, I stress that it should be a very limited legal restriction. What we do not want is every conceivable claim for hate speech being made illegal. That will freeze public debate. Mas essa tem que ser uma legislação muito limitada, porque nós não queremos que uma legislação muito ampla, porque isso iria congelar o debate público. So, therefore, the criterion of offense legally cannot be purely subjective. Então, o caráter da ofensa não pode ser simplesmente figurativo. There has to be some objective criterion here, and that needs to be stated in legislation and then ultimately
interpreted by courts. Então, não pode ser algo subjetivo, é algo que precisa ser objetivo, claro, na legislação e também pelas cortes. And obviously it goes without saying that Christians themselves should never engage in gratuitously offensive or hate-driven speech. They should be exemplary citizens in this regard. Bom, e é claro que os cristãos eles não devem se envolver em discursos de ódio gratuito e de ofensa sem necessidade. Nesse aspecto, eles devem ser exemplares. Well, on a personal note, I'd like to say that I agree with you because I work with anti-Semitism, especially mobilizing Christians against that, and that's one of my greatest hurdles. To educate Christians to be more civilian, like more educated towards the Jews and their sensibilities, and also deal with these issues of the law. Eu estava só explicando que esse é um dos dilemas que eu lido no meu trabalho com o antissemitismo, tanto do combate quanto da educação. Muitos cristãos acabam sendo relutantes aí em relação a algumas falas que são vistas de maneira negativa pelos judeus, e também tem todo esse debate aí o quanto que a gente deve criminalizar ou não essas ofensas. Então, eu concordo muito com essa visão dele. O Igor, nós já estamos encaminhando para o final, e aí a gente vai seguir com 3 perguntas para concluir. Uma do Anderson, uma do Daniel e uma minha. Aí eu queria só pedir... Eu acho que 3 não vai dar, não, porque eu mesmo tenho que sair. É isso que eu quero ver. Eu queria saber se ele teria como contemplar essas perguntas de maneira mais concisa. Então, Zé, é porque eu particularmente só tenho no máximo mais 10 minutos aqui, porque eu vou viajar. Ah, tá bom. Então, se você puder fazer só uma, que eu já tinha dito a ele que ia ser a última. Então, faz do Anderson, então. Okay, I just heard that there will be another question. Actually, they had more, but I also have to go, so just one more. Okay. Senhor Chaplin, eu gostaria de perguntar, dentro dessa noção de pluralismo cristão que o senhor defende no seu livro sobre Dooyeweerd e em outros textos, qual o lugar da disputa por poder, power, né, para defender determinados valores cristãos negados ou resistidos por não cristãos, né, que têm outra perspectiva, outra cosmovisão, e se os cristãos não devem disputar poder na política, não para impor, mas no sentido de defender determinados valores, se esse pluralismo cristão não seria um macroliberalismo. Ficou claro, eu vou tentar resumir. So the question is, based on his idea of the principle pluralism, should the Christian engage in the politics of power in order to counter some anti-Christian views, or otherwise this idea of the principle pluralism would be just a broader liberalism? Did you get it? Yes, that's a very good question. So, first of all, I'd like to make a distinction between Christian belief in general, or Christian faith in general, and the narrower set of beliefs which form Christian political thought. Bom, essa é uma grande questão, mas acho que a gente deveria primeiro pensar sobre o que seria a crença cristã que forma aí um pensamento político. And one of those basic principles of Christian political thought is that the authority of the state is limited. E um dos princípios do pensamento político cristão é que o poder do Estado é limitado. And that means that it's limited in that it cannot trespass on the authority of civil society, but also that the state is not empowered, and it does not have the capacity to establish high levels of virtue among its citizens, certainly not Christian virtue among its citizens. It's limited in both those senses. E essa limitação do Estado, ela diz respeito não apenas à sociedade civil,
mas também é limitado no sentido de que o Estado ele não pode impor valores da moralidade cristã. In the Neo-Calvinist tradition, as you probably know, because you have my book in front of you, the central idea that unites that notion is the idea of public justice. So that's the task of the state. It's a task to do justice. It's not to create morality or ethical depth, and certainly not faith. It's a more modest goal, which is to establish relations of justice through law across society, generally speaking. Então, como você já sabe, porque, como deve ter visto no meu livro, que está aí na sua frente, a partir da visão reformacional, o papel do Estado ele é muito limitado. Não é de estabelecer moralidade, mas simplesmente de estabelecer a justiça pública, a justiça entre todos os participantes, os membros dessa sociedade. So, if we agree that the state has this important but limited authority, then the question is, what is a Christian view of that limited authority? Então, se nós temos esse pressuposto de que o Estado ele tem esse papel importante, mas limitado, qual seria a visão cristã dessa autoridade limitada? So we have to bring the full resources of Christian political wisdom on that question to ask, what do we expect of our political orders? What do we expect of our states and governments and political institutions? Então, nós devemos trazer aí todos os recursos que nós temos na tradição cristã para pensarmos sobre quais que devem ser os limites dessa atuação estatal. And then we want to push, mobilize, persuade, argue for our states to realize that mandate to its fullest possible extent. Então, nós devemos aí mobilizar, se envolver com ativismo, para convencer o Estado acerca do seu potencial. And against that framework, within that framework, we then can address specific questions of law and public policy, such as poverty relief, marriage law, the rights of indigenous peoples, and so forth. Então, dentro aí dessas limitações, nós podemos pensar sobre outras questões, como questões de pobreza, de lei pública e por aí vai. Okay. Muito bom, Dr. Chaplin. Aqui no Brasil, a gente já tem algumas obras de autores como David Coises, o James K. Smith, e ansiamos para que, pelo menos no próximo ano, a gente possa ter alguma obra sua já publicada. Né? E se o senhor já tiver conhecimento de algo dessa natureza e puder contar, seria algo muito bom. Mas já eu queria deixar meu agradecimento a você, ao Daniel Vieira, ao Anderson Paes, ao Thiago Melo, que esteve conosco, e o Sabino. Foi um tempo muito bom. Well, it was a pleasure to have you here with us. We already have some books in Portuguese by David Coises and James K. Smith, and we hope to have your books translated soon. So if you know that some published houses are interested in that, please let us know, because we're going to help promote it here. Okay, and let me say in return, thank you very much for inviting me. It's been a pleasure to converse. Thank you for those penetrating questions, and I hope that at least some shreds of what I've said may be of some use. But I'd love to talk with you guys and your friends again. Queria agradecer pelo convite, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, respondendo essas perguntas tão importantes. Eu espero que isso possa ajudá-los de alguma forma e espero vê-los novamente em breve. And let me also say that I will pray for you guys and all your friends and communities in, these really tense and difficult weeks ahead in the presidential election, and pray for a just outcome.
E eu queria também dizer que vou estar orando por vocês, pelos amigos de vocês, pelas suas comunidades de fé, diante dessa situação aí tá tão tensa, as próximas semanas aí, as discussões políticas, e para que tenha aí um bom resultado no fim das contas. Amém. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e aqueles que foram investidos depois. Dia 13 desse mês, nós vamos ter a próxima live internacional com a doutora Herman Dooyeweerd, e a gente espera vocês para estar conosco. Até mais. Thank you, Mr. Chaplin. Obrigado, pessoal. Thank you. Doctor. And